Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar atualidades e conhecimentos gerais para o concurso da UFT com um foco muito claro, entender os temas relevantes em evidência no Brasil e no mundo, localizar esses temas no contexto histórico atual e perceber como a banca transforma isso em questão. Em geral, a prova não quer que você decore manchetes, ela quer que você compreenda processos, causas e consequências, identifique conceitos e reconheça conexões entre economia, política, sociedade, meio ambiente, cultura, tecnologia e direitos humanos. Quando o edital fala em contexto histórico atual, ele está falando de um período marcado por transições e tensões simultâneas. Transição demográfica, com envelhecimento em muitos países e desafios de juventude e emprego em outros. Transição econômica e tecnológica, com digitalização acelerada, plataformização do trabalho e inteligência artificial. Transição ambiental, com crise climática e eventos extremos mais frequentes. E, no plano político, uma conjuntura de polarização, disputas informacionais e desafios para as democracias, incluindo conflitos geopolíticos que reorganizam cadeias de produção e alianças internacionais. É esse cenário que estrutura as atualidades. Começando por conflitos sociais, pobreza, fome e direitos humanos. Conflito social não é apenas violência física, é disputa por recursos, reconhecimento, direitos, território, trabalho e acesso a políticas públicas. No Brasil, conflitos sociais aparecem em desigualdade de renda, precariedade habitacional, acesso desigual à saúde e educação, violência urbana e no campo, e tensões associadas à raça, gênero e território. No mundo, aparecem em crises humanitárias, deslocamentos forçados, guerras, disputas por energia e água, e tensões entre inclusão social e austeridade fiscal. A prova costuma cobrar o conceito de direitos humanos como base de proteção da dignidade, igualdade e liberdade, e não como opinião. Direitos humanos se conectam a políticas públicas, à proteção de grupos vulneráveis e ao combate a discriminações. Pobreza e fome são temas que voltaram ao centro do debate em vários países por causa de crises econômicas, inflação de alimentos, conflitos internacionais que afetam logística e preços, e eventos climáticos que prejudicam safras. No Brasil, a insegurança alimentar tem relação direta com renda, emprego, custo de vida, acesso à água e energia, e efetividade de políticas sociais. Para atualidades, é importante compreender a diferença entre fome e insegurança alimentar. Fome é forma extrema, mas há níveis de insegurança alimentar moderada e grave que já afetam saúde, desenvolvimento infantil e aprendizagem. A banca pode perguntar sobre causas estruturais, desigualdade, informalidade, concentração de renda, baixa proteção social e problemas de acesso territorial a serviços e alimentos. Também pode cobrar soluções típicas de políticas públicas, transferência de renda, alimentação escolar, fortalecimento da agricultura familiar, segurança alimentar no território, geração de emprego e melhoria de serviços básicos. Direitos humanos, nesse ponto, se conectam a temas como direito à alimentação adequada, direito à saúde, direito à educação e proteção integral de crianças e adolescentes. Em concursos de Universidade Federal, também é comum aparecer a ideia de que direitos humanos têm dimensão individual e coletiva, e que a efetivação depende de políticas públicas, orçamento, gestão e controle social. A banca pode cobrar que direitos são acompanhados por deveres institucionais, dever do Estado de assegurar, dever da sociedade de respeitar, dever das instituições de prevenir discriminação e violência. Agora, mundo do trabalho. O trabalho no século XXI está marcado por transformações profundas, automação, digitalização, intensificação de metas, reorganização produtiva global e crescimento do trabalho por aplicativos e plataformas. Isso gera oportunidades, como novos mercados e profissões, mas também riscos como precarização, informalidade, insegurança de renda e erosão de direitos trabalhistas. A banca costuma cobrar conceitos como precarização e flexibilização, e também o papel da qualificação e da educação ao longo da vida. No contexto universitário, isso se conecta diretamente à formação profissional, estágio, pesquisa, inovação e extensão. A UFT, como instituição pública, participa desse cenário formando profissionais e produzindo conhecimento aplicado ao desenvolvimento regional. Outro ponto de trabalho que cai em atualidades é a economia do conhecimento e a disputa por competências. Hoje, há demanda por habilidades técnicas e digitais, mas também por habilidades humanas, comunicação, colaboração, ética, pensamento crítico e resolução de problemas. A prova pode exigir que você entenda que empregabilidade não depende apenas do indivíduo,
depende do ciclo econômico, da política industrial, do investimento público, da infraestrutura, da ciência e tecnologia, e do combate às desigualdades de acesso à educação e a redes de oportunidade. Mobilidade e migrações são outro eixo central. Migração pode ser interna, como deslocamentos do campo para a cidade ou entre regiões por emprego, estudo e serviços, e pode ser internacional, por crises econômicas, políticas, humanitárias ou ambientais. O mundo contemporâneo vive crescimento de deslocamentos forçados por guerras e instabilidade, e aumento do debate sobre refugiados, xenofobia e integração social. Em prova, a banca pode cobrar distinções: migrante econômico, refugiado, deslocado interno, e também migração climática, quando eventos extremos, desertificação, enchentes e perda de meios de vida empurram populações a se deslocar. No Brasil, migrações recentes e fluxos regionais podem ser tratados como exemplo de desafios de políticas públicas: acolhimento, documentação, trabalho, moradia, saúde, educação e combate à discriminação. Também a mobilidade cotidiana, especialmente em regiões metropolitanas, com impacto em transporte, tempo de deslocamento e qualidade de vida. No Tocantins e na Amazônia Legal ampliada, mobilidade também envolve dinâmicas de fronteira agrícola, expansão de cidades médias, construção de infraestrutura e mudanças em territórios tradicionais, o que conecta a migração a conflitos fundiários e socioambientais. Emergências de saúde, surtos e epidemias são tema obrigatório depois da experiência recente de pandemia e da ampliação do debate sobre vigilância em saúde. A lição central do contexto atual é que saúde pública depende de sistemas de vigilância, atenção primária forte, comunicação responsável e confiança social. Surtos podem ser respiratórios, transmitidos por vetores, como arboviroses, ou relacionados a zoonoses, que são doenças transmitidas entre animais e humanos. A prova costuma cobrar que globalização, mobilidade e degradação ambiental aumentam o risco de emergências sanitárias, porque alteram contato humano-animal, favorecem vetores e aceleram circulação de patógenos. Outro ponto relevante é a desinformação em saúde, que afeta a vacinação, adesão a medidas preventivas e busca de atendimento. A banca pode cobrar comunicação em saúde como estratégia de proteção coletiva, orientar com evidências, combater boatos, usar linguagem acessível e respeitar dúvidas sem ridicularizar. Também pode aparecer resistência antimicrobiana como desafio global. Uso inadequado de antibióticos aumenta a resistência e dificulta tratamentos, exigindo políticas de prescrição racional, vigilância e educação. Questões atuais do meio ambiente, desastres ambientais e políticas ambientais são um bloco enorme e muito provável em atualidades. O ponto de partida é a crise climática, aumento de temperatura média, mudanças no regime de chuvas, eventos extremos mais frequentes e intensos, como secas, ondas de calor, enchentes e incêndios. Isso tem impacto direto em energia, agricultura, saúde, infraestrutura, migração e economia. A banca costuma cobrar conexões. Crise climática não é só tema ambiental, é tema econômico e social, porque afeta preços de alimentos, disponibilidade de água, doenças e desigualdades. Desastres ambientais, em provas, devem ser compreendidos como socioambientais. O evento natural pode existir, mas o desastre acontece quando a vulnerabilidade humana, como ocupação irregular, falta de infraestrutura, ausência de drenagem, desmatamento de encostas e falta de planejamento urbano. Essa leitura é muito importante, porque evita explicações simplistas. No Brasil, questões como desmatamento, queimadas e degradação de biomas se conectam à expansão agropecuária, mineração, grilagem, infraestrutura, fiscalização e políticas de conservação. No Tocantins, o debate ambiental se conecta especialmente ao cerrado, a rios e bacias, a queimadas sazonais, a expansão do agronegócio, a pressão sobre áreas protegidas e a presença de povos indígenas e comunidades tradicionais. Em prova, é comum aparecer a necessidade de conciliar desenvolvimento regional com conservação, incluindo gestão de recursos hídricos, controle de queimadas e prevenção de degradação. Políticas ambientais envolvem licenciamento, fiscalização, unidades de conservação, proteção de recursos hídricos, políticas de resíduos sólidos e saneamento, e compromissos climáticos. A banca pode cobrar termos como mitigação e adaptação. Mitigação é reduzir emissões e causas, como transição energética, eficiência e conservação. Adaptação é preparar cidades e territórios para efeitos inevitáveis, como sistemas de alerta, infraestrutura de drenagem, prevenção de incêndios, planejamento urbano e saúde pública. A prova também pode explorar transição energética e economia verde, conectando o ambiente à tecnologia e indústria. Arte e cultura entram em atualidades como campo de identidade,
economia criativa e disputa de narrativas. A cultura é também política pública, preservação de patrimônio, incentivo à produção, acesso a equipamentos culturais e diversidade. No contexto contemporâneo, a forte presença de plataformas digitais na circulação cultural, como streaming e redes sociais, o que muda modelos de financiamento, visibilidade e direito autoral. A banca pode cobrar que cultura não é só entretenimento, é produção de sentido, memória e pertencimento, e pode ser instrumento de inclusão ou exclusão. Também é comum aparecer o debate sobre valorização de culturas indígenas e afro-brasileiras, combate à apropriação cultural e reconhecimento de diversidade, especialmente em instituições públicas de educação. Meios de comunicação são tema central porque influenciam política, comportamento e percepção da realidade. O ambiente digital intensificou circulação de informação e desinformação. Algoritmos priorizam conteúdos por engajamento e podem criar bolhas, radicalização e polarização. A banca pode cobrar alfabetização midiática e informacional, checar fonte, autoria, data, evidência, interesse econômico e discurso. Pode cobrar também o fenômeno das fake news e dos deepfakes, que são conteúdos falsos com aparência realista, exigindo atenção redobrada à verificação. Em concursos, isso aparece como avaliar confiabilidade de informação e como identificar manipulação. Segurança é tema recorrente em atualidades e aparece em várias dimensões: segurança pública, segurança digital, segurança alimentar, segurança hídrica e energética. Segurança pública envolve violência, criminalidade, organização criminosa, sistema prisional e políticas de prevenção. A banca costuma cobrar que políticas de segurança eficazes combinam repressão qualificada com inteligência e investigação, e também políticas sociais e urbanas que reduzem vulnerabilidades, como educação, iluminação pública, mobilidade, emprego e cultura. Segurança digital envolve crimes cibernéticos, vazamentos de dados, golpes, extorsão digital e ataques a instituições. Esse tema conecta tecnologia a direitos, incluindo privacidade e proteção de dados. Economia, em atualidades, é cobrada por temas como inflação, juros, crescimento, desemprego, desigualdade e ciclos de commodities. No Brasil, a economia é muito influenciada por preços internacionais de commodities, como alimentos e minérios, por política fiscal e monetária e por investimento em infraestrutura e inovação. A banca pode cobrar noções de que inflação afeta mais os pobres, porque pesa em alimentos e serviços básicos. Pode cobrar também que juros altos podem conter inflação, mas encarecem crédito e afetam o investimento. Questões de economia no Tocantins podem se conectar a agronegócio, logística, energia e serviços, e a desafios de diversificação produtiva, qualificação e inovação regional. Tecnologia, como tema, vai além de gadgets. Ela envolve transformação do trabalho, educação, comunicação, ciência, economia e direitos. A inteligência artificial é um tópico muito provável. Inteligência artificial pode aumentar produtividade, apoiar pesquisa e gestão, mas também gera riscos de desigualdade, desemprego em setores específicos, vieses algorítmicos, vigilância, violação de privacidade e concentração de poder em grandes plataformas. A banca pode cobrar também governança de dados, proteção de dados pessoais, regulação de plataformas e ética digital. Outro tema é a exclusão digital. Falta de acesso à internet e dispositivos de qualidade amplia desigualdades educacionais e de trabalho. Em atualidades, você deve entender que inclusão digital é política pública e envolve infraestrutura, formação e acesso. Combate ao racismo e assédio é um bloco que a banca pode cobrar tanto em conceitos quanto em contextos institucionais. Racismo é fenômeno estrutural e institucional, que produz desigualdade de oportunidades e violência. Combate ao racismo envolve políticas de equidade, ações afirmativas, revisão de práticas institucionais e educação para relações étnico-raciais. Em universidades federais, o tema é especialmente relevante por políticas de acesso e permanência, e por responsabilidades institucionais de promover diversidade e prevenir discriminações. A prova pode trazer situações de discriminação e perguntar condutas adequadas. Acolher, registrar, encaminhar para instâncias internas e externas conforme normas, e promover ações educativas e disciplinares quando cabível, sempre respeitando o devido processo e proteção à vítima. Assédio pode ser moral ou sexual, e pode ocorrer no trabalho e em ambientes acadêmicos. Assédio moral envolve condutas repetitivas de humilhação, constrangimento, isolamento, desqualificação e abuso de poder, com impacto psicológico e profissional. Assédio sexual envolve constrangimento com conotação sexual, aproveitando-se de hierarquia, condição ou situação. A banca pode cobrar prevenção institucional,
canais de denúncia, proteção contra a retaliação, investigação com sigilo, medidas de proteção e cultura de respeito. Também pode cobrar que a vítima deve ser acolhida e que a instituição pública tem dever de apurar e agir conforme normas. Para conectar todos esses temas ao contexto histórico atual, pense em uma ideia de síntese que costuma resolver questões de atualidades. Estamos em um período de múltiplas crises e transições interligadas. Crise climática e ambiental afeta a economia, saúde e migração. Transformação tecnológica afeta trabalho, educação, comunicação e democracia. Desigualdade social, racismo e violência afetam direitos humanos, segurança e desenvolvimento. E tudo isso se manifesta territorialmente, ou seja, com diferenças entre regiões, cidades e grupos. A banca gosta de respostas que reconhecem essa interdependência e evitam explicações simplistas. Como estudar atualidades para o UFT sem cair em armadilhas? A primeira regra é estudar por temas, não por notícia isolada. A segunda é usar fontes confiáveis e comparar informações, observando dados e contexto. A terceira é treinar leitura crítica, identificar fato, opinião, evidência e narrativa. A quarta é sempre conectar Brasil e mundo, porque temas como clima, migração, tecnologia e economia são globais, mas têm impactos locais. E a quinta é lembrar que, em concurso, atualidades quase sempre cobra conceitos aplicados: direitos humanos, desigualdade, sustentabilidade, transição energética, desinformação, mundo do trabalho e ética pública. Fechando nosso estudo, atualidades e conhecimentos gerais, para a UFT, significam compreender processos sociais históricos, reconhecer desafios contemporâneos e suas conexões, e manter postura crítica e informada. Pobreza, fome e direitos humanos, trabalho e precarização, mobilidade e migrações, emergências de saúde, crise climática e desastres, cultura e identidade, mídia e desinformação, segurança e criminalidade, economia e desigualdade, tecnologia e inteligência artificial. E combate ao racismo e ao assédio são temas que aparecem porque definem o nosso tempo e porque instituições públicas, como universidades federais, fazem parte das respostas do Estado e da sociedade a esses desafios.